Olá, sejam bem-vindos à minha live, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e eu vim aqui contribuir com a sua vida fazendo uma live. Bora? Olá para quem tá chegando. Oi, Vini, tudo bom? Então, convide todo mundo para compartilhar aqui a live, para que, inclusive, já vá pensando, né? Tudo bom? Já vai pensando, tudo bem? Para quem tá chegando, vá pensando na sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder. Não vou conseguir responder todo mundo, mas vou fazer o máximo, né? Para poder responder vocês, tá bom? Eu também, saudades, Ine, também tô com saudades. Você sabe uma coisa que sempre me perguntam? Sobre o que trata a sua live, eu sempre respondo perguntas em nível emocional, tá? Então me perguntam muito, como a minha especialidade é relacionamento, fazem muita pergunta sobre relacionamento. E você sabe que eu acabei de ler uma declaração da Suzana Vieira dizendo bem assim, que ela anda muito triste, que ela acabou perdendo o sentido da vida porque a vida dela era as novelas e ela está um tempo afastada. E quando me perguntam sobre dependência emocional, eu sempre me pergunto se é só sobre em relacionamentos, e não é. Às vezes você tem um relacionamento amoroso com o seu trabalho de uma forma que, se ele para nessa empresa com a qual você trabalha, você é demitido, é como se você não existisse mais. Então, dependência emocional, ela está presente em vários níveis, né? E ela pode acontecer em relações, a relação com o seu trabalho, a relação com o seu filho, né? A relação com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, por isso que eu vim aqui, eu sempre acabo falando muito sobre dependência emocional, porque a minha especialidade é relacionamento e ela está presente em várias relações. E o problema dela é que ela limita algumas relações, e principalmente a relação mais importante da sua vida, que é a relação de você com você mesmo, né? Então, essa relação de você com você mesmo é aquela relação de autoestima, autodomínio, empoderamento, amor próprio. Por isso que é tão importante falar, descobrir, desvendar a dependência emocional. Inclusive, se você me segue aqui, você sabe que dia 18 de novembro, agora sexta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula online gratuita exatamente sobre isso, para você não ter mais dúvida e você parar, né, de não ser mais pastel aí no seu dia a dia e nas suas relações, tá? Boa noite. Já tem perguntinhas? Tô pensando em começar auxiliar administrativo. O que acha? Tô confusa. Olha, qualquer circunstância que você vai começar, entenda o seguinte: ninguém pode responder, ninguém tá melhor, né, preparado para responder do que a sua intuição. Então, não sei, né? Eu fui auxiliar administrativa durante muito tempo da minha vida e eu agradeço muito. Porque se tem uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida, né, é a administração. Então, se for para ganhar experiência, eu acho super válido, tá bom? Dona Ana, sua linda, tem vasinha para lavar hoje? Vasinha? Como assim? Entendi. Eu andei lavando alguma coisa? Não entendi. Obrigada para quem tá chegando. Obrigada, Vani. Quem perguntou o valor da terapia é o seguinte, tá, gente? Todas essas informações, você, inclusive, a inscrição para o DDE, que é online e gratuito, você tem aqui, ó, tá? No link da bio. Já para consulta, eu não tenho mais consultas imediatamente, apenas fila de espera. Então, se você quiser entrar na fila de espera, você entra aqui no link da bio. E se você quer saber e fazer os outros cursos, eles já estão aqui disponíveis. É só você entrar ali e ver qual que é mais interessante, tá bom? Oi, Rafael de Vitória. Olá, vasilha? Você tem alguma vasilha para lavar hoje? Tem um monte lá na louça, na pia. Vasilha que não falta, minha Nossa Senhora. Olá, boa noite, prazer. Como são perfeitas e lindas essas suas sobrancelhas grossas, escuras e espessas. Obrigada. Repete a pergunta de ontem, Aline, faça a gentileza. Ana Paula, minha mãe está depressiva e com o quê? E com esfuivimento? Não entendi.
Tá, depressão, gente, é uma doença. Quem participa das minhas lives sabe que ela é uma doença multifatorial e ela precisa ser tratada de forma multifatorial, entendendo o seguinte, tá? Todo processo que envolve a doença precisa ter muita paciência. Por quê? Por esquecimento, tá? O esquecimento da depressão, por que ela é tão comum, inclusive? Por quê? Porque a pessoa fica com tantos pensamentos transtornados no dia todo que ela vai para sua noite, né? Por mais que ela fique praticamente o dia todo na cama ou não tenha energia para nada, à noite, que inclusive ela não tem ânimo para fazer uma atividade física, à noite ela vai dormir muito mal. E como ela dorme muito mal, o que acontece? Acontece os casos de esquecimento. Então, a primeira coisa que eu, né, te entregaria para sua mãe dentro do processo multifatorial é ela começar a batalhar para a melhor noite de sono possível. Para isso, ela tem que fazer a higiene dela, tem que começar entre 9 e 9 e meia da noite, para que 10, 10 e meia ela esteja na cama com sono pego, para pegar todo o ciclo, né, da entrega da melatonina, depois lá no finalzinho acordar com o cortisol, com a adrenalina, para que ela tenha o que mais energia durante o dia. Isso inclusive vai ajudar muito na recuperação da depressão, tá? Isso imediatamente. Na sequência ela precisa entrar, né, com o processo psiquiátrico, psicológico e em alguns casos até mesmo medicação. Lembrando que tudo isso precisa de um reforço extra da natureza, além do sono, atividade física e uma boa alimentação. Tá bom? Ela não consegue fazer até sem energia. Faz uma dessas coisas, pelo menos, que já vai contribuir muito. Obrigada, viu? Gente, tentem mandar a pergunta numa frase só, porque eu perco vocês, tá? De onde eu sou? Eu sou de Curitiba, tá? Aline, não veio a primeira parte da sua pergunta. Obrigada, Brandão. Ana, mesmo terminando o relacionamento que fazia mal, sinto falta de falar com ele. Isso é um mecanismo muito comum, tá? E não, nem se sinta culpada por isso, tá? O cérebro, ele faz o seguinte, ele faz de tudo para que você permaneça naquilo que ele conhece. Por quê? Para economizar energia, porque ir para um próximo momento gera um desgaste, né? Ele abrir um novo mapinha mental vai fazer com que ele gaste energia, literalmente. Isso a gente está falando em nível de neurociência, né? Uma questão bem cerebral, uma questão aí mais subjetiva, psicológica, né? De abstrações, né? Subjeções. A gente já está falando de que pode ser que você pode ter aprendido, né? Que o desamparo é algo tão comum que você precisa disso na sua vida para poder seguir e ficar feliz. Então, mesmo que a pessoa te trate mal ou, enfim, que a relação estava ruim, esse desamparo você conhece e precisa dele para continuar, tá bom? Olá, boa noite. Doutora, meu irmão não interage, não conversa muito, mas no computador com amigos, sim. Dependendo da idade dele, isso é um comportamento comum dessa nova geração, né? Agora, se ele está tendo essa fuga, né, para o computador e não está estabelecendo absolutamente nenhuma relação, é preciso verificar, né? É preciso, se ele ainda é de menor, entendendo que o adulto, né, precisa ter autoridade no sentido de, olha, você ainda mora comigo, mora na minha casa, eu vou querer que você faça alguns exames, que a gente vai ver, que a gente vai tratar isso. Claro, né? No sentido de autoridade com amor, entendendo que está fazendo tudo isso para o melhor. Mas dependendo da idade, gente, isso está sendo um comportamento muito comum, né? Então, eles estão socializando muito mais nas redes virtuais do que nas redes... até a gente tá assim, né? Se for parar para pensar, tá bom? Então, tem que se preocupar quando está afetando o sono, comer, a escola, né? Por que eu pulo a sua colocação? Não é, gente, é muita gente, sabe? Eu queria que vocês estivessem aqui para vocês entenderem como é que eu consigo ver e não ver algumas coisas. Algumas coisas passam batido, sabe? Doutora, meu irmão não... Tá, isso eu respondi. Falta de amor. Falta de amor o quê? Próprio? Você sente que não é amada? Oi, a paixão acabou e vem amor. Como posso saber se é amor ou que não amo mais?
Gente, amor, você sabe que às vezes vocês acham que quando acaba a paixão, acaba e necessariamente acaba a relação. A partir daí, né, o amor pode ter mais força, tá? Não é que quando acaba a paixão, começa o amor. Não é sobre isso. O amor sempre esteve ali. Só que agora ele fica um pouquinho, ele está sendo construído e agora ele está um pouquinho mais sereno, perene, sem as manifestações, inclusive hormonais da paixão, né? Com a liberação da ocitocina, vasopressina, que deixam a gente literalmente, né? E podem deixar a gente loucos de amor. Então, quando isso acaba, não é que acabou. Agora, quando é que eu sei que é amor? Quando eu sei que eu continuo leve, que eu continuo planejando as circunstâncias, quando eu sinto que a intimidade está ficando muito mais fluida, quando eu sinto, né, que eu admiro ainda esse parceiro, quando a minha comunicação, por mais que ela tenha ruídos, eu ainda tento verbalizar, eu ainda tento, tenho carinho ainda por essa comunicação para tentar ajustar as coisas. E por fim, eu quero essa parceria do meu lado, eu sinto prazer, não desprazer de voltar para casa, por exemplo, tá bom? É assim que a gente sabe quando é amor. Olha lá, Ricardo, agora ouviu. A minha esposa disse que não me ama. Estamos morando na mesma casa. Então, pode ser que todas essas coisas que eu falei pra você, ela não está sentindo mais. Então, ela não sente mais uma conexão íntima, né? Pode ser que o sexo pra ela não consiga mais fazer essa entrega, ela não consegue mais te ver como parceiro, não consegue mais te admirar, não consegue mais planejar, inclusive, porque essa admiração acabou. Então, por mais que esses construtos estejam muito bem em você, pode ser que para ela não. Pode ser que para ela isso não exista mais. E olha, não adianta, por mais, tá? Por mais que eu fale para vocês essas coisas de dica, como eu vi esses dias não sei se ela era coach, terapeuta, não sei o que ela, mas ela prometia com determinados comportamentos trazer a pessoa de volta. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe. Por quê? Porque se existem questões internas da pessoa que ela pode até por gatilhos mentais, né, por reforçadores, cair na sua armadilha desses joguinhos para que ela fique com você temporariamente. Isso não se sustenta, tá? Vai chegar um momento que o fatídico dia vai chegar da separação. Então, quando a pessoa já sinalizou que ela não tá bem, que ela não te ama e que ela quer ir embora, deixe por amor próprio a você mesmo. Porque se humilhar para ter uma pessoa acreditando, né, que você só vai viver com ela, que você é a única pessoa, inclusive, que ela vai amar, é uma grande armadilha do seu ego, tá? E ego, por que é uma armadilha? Ele nos aprisiona e faz com que a gente se sujeite a determinadas circunstâncias pelo simples fato de que ele acredita ter poder, tá? Fez sentido para vocês? Oi, dona Ana, como você falou de trabalho, tive crise de ansiedade. Passa dicas? Quem for no DDE vai fazer um exercício comigo, desvendando a dependência emocional, tá? Um evento que vai ser sobre dependência emocional, inclusive às vezes vocês estão dependentes emocionais de alguns trabalhos, algumas circunstâncias. Vai aprender lá um exercício muito poderoso sobre como tudo na vida passa, tá? Mas agora, quando você tiver uma crise de ansiedade, deixa eu te dizer algo muito importante. Você precisa respirar. E ele vai passar. Um ataque de pânico, ele dura, o momento agudo, ali 15 minutos. Ele vai passar. Então você precisa respirar. Onde você tá? Você para. Há uns 6 meses atrás eu tive um ataque de pânico, né, por causa de trabalho, circunstâncias, no shopping, e tava com a minha filhinha já sabe, inclusive eu já ensinei a minha filha, eu paro, eu respiro e depois eu continuo, tá? Você pode fazer isso sentado, evite ficar tomando água, né? As pessoas geralmente querem abanar, né? Até por uma questão instintiva, por quê? Porque a pessoa precisa de ar mesmo, literalmente, né? Mas a técnica mais importante, imprescindível que você precisa é do que? Respirar.
tá? Isso logo, logo vai passar. E entender o seguinte, teu cérebro precisa de comando, vocês precisam dar comando pro cérebro de vocês, né? Com uma intenção, não, calma, eu estou bem, tudo vai passar, eu vou respirar aqui agora e logo, logo eu vou melhorar, tá bom? Oi, Alder. Tá bom, vai lá. Boa noite, vai Corinthians. Eu vim através do vídeo da mãe narcisista. A minha é exatamente o que você falou no vídeo. O que eu faço? Cuida de você, Amanda. Porque muito provavelmente você passou uma vida não sendo cuidada, zelada. Só que agora a gente não pode chorar o leite derramado. Eu tô dizendo isso de uma forma muito amorosa. Precisa ativar dentro de você uma adulta. Nana, mas não consigo nem ativar em mim uma adulta cuidadora porque eu não tive exemplos disso. A minha mãe não cuidava de mim. Bom, então para isso existem séries, existem filmes, esse arquétipo existe dentro de você. Você precisa acionar. Por quê? Porque ela, não entenda, ela nunca vai atuar como uma mãe, né, da Margarina, né? Ela, infelizmente, né, com esse transtorno de personalidade, ela nem percebe que ela faz isso. Muito pelo contrário, na percepção dela, ela tá fazendo de tudo para te entregar o melhor. Você precisa se cuidar, né? Aprender a se acolher, aprender a cuidar de você. Já vou explicar como é que faz isso. E na sequência, se ela te traz muitos estímulos aversivos, é importante que talvez seja o momento de você passar a ter a coragem de ser independente emocional, porque a mãe narcisista, ela facilmente transforma o filho dela em uma pessoa dependente emocional. E dependente emocional acredita que não vai dar conta sozinho, não consegue falar não. Ele tem uma ingerência na autoeficácia. O que é? O que é isso? Ele não acredita que ele vai dar conta sozinho, mas isso é tão maluco, isso é tão cego, que ele já não percebe que ele dá conta de muitas coisas, tá? E como é que a gente se cuida, né? Como é que a gente aprende? Quando a minha pequena tá cansada, né? Ela chega da escola, não tem essa de estar cansada. Vai tomar banho antes de comer. Então, vai tomar banho, depois você vai comer. Eu não tô fazendo isso porque eu sou má, eu tô fazendo isso porque para que ela coma, fique quentinha, já esteja limpinha, barriga gostosinha, e daí vai pra cama e vai descansar. E você precisa dizer para essa sua criança ferida, né? Quando você tá deprimido, quando você tá mal, parou. Para de beber que nem um porco. Para de comer que nem uma louca. Você vai agora tomar um banho, escovar os dentes, deitar, porque você precisa dormir. Precisa existir essa pessoa dentro de você. Dona Ana, não consigo. Consegue. Tudo na vida a gente consegue quando a gente treina. E quem consegue faz. Quem não consegue vai arrumar desculpa. Tá? Esse é o caminho. Boa noite, dona Ana. Eu sempre começo as conversas e termino em discussão. Devo ficar na minha? Fica um pouquinho na sua, para você entender por que você é tão reativa. Ou reativo, né? Não vi se era menino ou menina. Franciane. Por que você é tão reativa? Às vezes, né, você não se dá tempo para entender por que você é tão reativa. E você sabe que tem uma coisa, gente, que assim, às vezes essa mania que a gente tem de querer ter razão, quem realmente tem razão é um ótimo observador. Ele observa a cena ao invés de se contaminar com a cena. Porque se ele já tem razão, ele não precisa gastar suas energias entregando argumentação. E as pessoas não gostam de praticar isso porque elas não querem sair como bobinhas ou sair como passivas. Não tem nada a ver. É muito ativo, na verdade, você ser um observador da cena, olhar de fora e ver, esse trem vai dar ruim, mas eu tô muito de boa, não preciso me contaminar com isso. Isso sim é ser altamente ativo, tá bom? Dona Ana, como saber se eu me mamei a comida. Como saber se é amor ou dependência emocional? Excelente pergunta, tá? Então, amor é o seguinte, o amor, ele consegue, quando há amor,
ele entende que o outro precisa de espaço, ele entende que o outro, ele confia no processo, ele gosta de estar ali, ele inclusive admira o parceiro e gosta que o parceiro conquiste as suas coisas. Ele, no amor, não precisa ter controle de todas as coisas, porque você sabe que assim como eu gosto de ter a minha liberdade, né? Não gosto que eu me sinta controlado, eu também não preciso controlar o outro, porque se isso faz mal para mim, isso vai fazer mal para o outro. Existe claramente uma leveza, uma sensação gostosa de voltar para casa, de estar junto, de planejar coisas juntos. Na dependência existe muitas discussões, existe cobrança, excesso de ciúmes, uma dificuldade, sempre acaba escolhendo pelo outro, né? Ah, vamos sair, escolhe você, mas poxa vida, sempre eu que escolho, mas é que eu não sei. Ou então o outro que é dependente, né, sempre fala assim, que roupa que eu devo usar? Sei lá, usa essa daí, mas assim você não me ajuda. É você que tem que escolher, né? E toda e qualquer pequenas coisinhas já viram uma grande discussão. Na dependência emocional, um acaba fazendo mais pro outro, não talvez porque ele seja tão bonzinho, mas porque daí ele gera uma dívida emocional e toda e qualquer oportunidade ele vai jogar isso na cara. Vocês estão entendendo? Existe um vitimismo patológico em algum lado e em algum lado um algoz, né? Um tirano que faz a vida do outro mal. Então, e daí por fim, essa relação tá uma grande de uma bosta, mas se permanecem nessa relação porque é o que eles conhecem, né? Tem muito medo, acreditam que sozinhos ou numa outra circunstância não vão dar conta. Se você entender um pouquinho sobre dependência emocional, quer saber um pouquinho mais, eu vou falar sobre tudo isso e as artimanhas da dependência emocional, inclusive as comorbidades, que é muito pior, no dia 18 de novembro às 20 horas, tá? É um evento online, é gratuito, da tua casa, você pode fazer que nem o Vini que tá aqui, né? Sentadinho lá no computador, me escutando, ou então lavando uma louça. Eu tenho certeza que isso pode ser um divisor de águas na sua vida, tá bom? Obrigada a todos os presentinhos, eu não consigo ver todos, né? Imagina, faço com carinho. O que mais? Vocês ficam querendo mimar a criança interior? Parem com isso, viu? É muito... Criança mimada não se sustenta depois, ela fica altamente tóxica e dependente. O que mais de perguntas? Vocês estão quietinhos hoje? Cadê? Obrigada, Angélica. Aqui em BH a gente fala lavar vasinhas. Lavar louça? É? Que mais? Mande isso. Suas histórias nos ensinam muito. Pois é, e lá, nesse dia, no DDE, né, eu vou contar a história por completa da minha história com a dependência emocional. E eu não tenho problema nenhum em dizer, contá-la, inclusive, né, porque principalmente, se hoje você vê os meus vídeos, se hoje você acredita no meu conteúdo e faz sentido e se conecta, é porque eu vivenciei isso, né? Vivenciei muitas das coisas que estão nos meus vídeos, eu senti na pele. Talvez seja por isso, né, que vocês se conectem tanto, tá bom? Então, não percam a oportunidade. Dia 18 de novembro, às 20 horas, o DDE, sexta-feira agora, vocês vão ter uma aula muito rica sobre a dependência emocional, tá bom? Recebe, se você se inscrever aqui no link da bio, aí você recebe o lembrete, tá? O evento vai ser no YouTube. O endereço e como você se inscreve, o lembrete por e-mail, WhatsApp, tudo isso é aqui, ó, no link da bio, tá bom? Para vocês não perderem. Eu não quero que você perca. Você não quer perder. Tá na agenda? Que bom, que bom. Lubrificação nenhuma. Dependência tá acabando comigo de verdade. Sinto que nunca vou sair. Gente, deixa eu rapidinho contar a história de uma jovem que veio me procurar lá em Cornélio esse final de semana. Eu fui pra lá esse feriado, né? E ela veio me procurar, ela disse bem assim, sabe? Como eu não conseguia ver o que estava acontecendo comigo. E eu vou
no DD, eu vou mostrar para vocês porque que vocês não conseguem ver. E todo mundo me avisava, todo mundo dizia que aquela pessoa estava me usando e eu simplesmente cega acreditei em tudo que a pessoa fazia. E a pessoa me maltratava, a pessoa estava me roubando, a pessoa estava acabando com a minha autoestima. Eu fui lá, né? Eu ganhava muito bem e eu recebi, né, uma herança, eu entreguei na mão dessa pessoa. E essa pessoa investiu nos negócios dela, pagou a faculdade dela. E, dona Ana, hoje eu não tenho nada. Nem a casa onde eu moro, ela é minha. Ela vai para leilão em algum momento, eu não sei nem para onde eu vou. E eu recebia muito bem. Hoje parte desse valor que eu recebia, né, está na mão de agiotas, porque eu fui me endividando, porque nada que eu fazia estava bom para essa pessoa me traindo, essa pessoa me roubando. Eu cheguei a fazer uma cirurgia plástica, prestem bem atenção. Eu cheguei a fazer uma cirurgia plástica no meu corpo inteiro para essa pessoa, né, me aceitar, né, quem sabe, né, sexualmente. Ela não transava mais comigo em determinado momento da vida e, para piorar, chegou com uma filha de um relacionamento que ele teve quando me traía com uma prostituta. E sabe o que eu fiz, dona Ana? Dependente emocional. Nesse momento eu estava esperando, né? Nesse momento você largou. Não, dona Ana. Eu fiquei mais 3 anos cuidando dessa criança como se fosse a minha filha. Até um dia, dona Ana, eu descobri que ele chega para mim dizer: estou indo morar com outra pessoa, que nem era a mãe da criança, era uma outra pessoa com a qual ele estava, né, me traindo. E daí, na sequência, eu fiquei sem casa, meu salário todo comprometido. E daí eu lembrei de todas as vezes que as pessoas me disseram, né, que isso um dia ia acontecer. Quando eu comecei a ver os seus vídeos, inclusive, eu percebi que eu tinha ainda muita mágoa e que tinha uma coisa, né, que a senhora dizia que me mexia muito comigo. Isso sempre mexe com as pessoas. A Yara sabe, a gente já recebeu mensagem inbox de uma seguidora muito brava com esse termo aqui: nunca é o outro. E eu comecei a ver que não era ele, que ele era mau caráter desde o começo. Eu que não quis ver, eu que coloquei a minha família, né, porque ela já tinha crianças, né, eu que coloquei as minhas crianças, os meus filhos, nessa situação horrorosa. Fui eu que decidi cuidar do filho dos outros mesmo sendo traída. E conforme eu fui entendendo aquilo, eu fui tomando coragem, inclusive para dizer não. Porque eu comecei a entender também nos seus vídeos a importância de eu me amar, mesmo que eu corra o risco de perder. E sabe, dona Ana, eu perdi muitos amigos. E conforme ela foi dizendo, ela foi contando a história dela, eu fiquei pensando em algo muito importante. Quando essa moça diz assim, a dependência emocional, né, a Marina, tá acabando comigo, eu sinto que eu nunca vou sair, ela sentia exatamente que nunca ia conseguir sair. Foi preciso, né, o outro sair. Foi preciso ela perder praticamente tudo. Hoje ela está se recuperando, né? E ela falou, por fim, ela falou uma coisa muito importante: nesse nunca é o outro, eu parei de fofocar. Eu parei de dizer que o outro tinha feito isso e o outro tinha feito aquilo. Eu comecei a entender que por se eu era responsável também por permitir essas circunstâncias, eu era responsável também por criar uma realidade melhor. Então foi muito emocionante esse relato dessa moça, né, dela ter aprendido com os meus vídeos. Então eu gostaria muito, né, eu trouxe, né, eu disse para ela: posso compartilhar, né, não vou dizer no seu nome. Ela falou: claro, dona Ana, muitas pessoas precisam ser libertadas, né, dessas circunstâncias. E quando eu falo pessoas, eu digo homens também. Hoje, né, entre outros dias também, eu recebi uma mensagem de um homem, né, e recebo de muitos homens dizendo como eu faço para sair da dependência emocional. Eles são em muito menos quantidade, por quê? Porque tem medo de ter a sua masculinidade, né, comprometida por conta disso, mas eles sofrem igual.
não conseguem ver a sua vida sem esse relacionamento, não conseguem se permitir sem esse relacionamento, não conseguem ver uma luz no fim do túnel e se doam até o extremo, mas não têm devolutiva, né? Acabam totalmente com o seu amor próprio em prol dessa relação. Então, se você é homem, se você é mulher, se você se vê nessa circunstância, pior que você não se vê, mas se já te falaram que você está passando por isso, me dá uma chance. Se inscreva no DDE, né? Desvendando Dependência Emocional. Me dá uma chance que eu vou poder, se com esses vídeos eu já ajudo de uma forma, né? Imagine o que eu posso fazer, né, por sua vida numa aula muito mais estruturada, que você vai se dedicar ali alguns minutos comigo e que você pode levar isso para o resto da sua vida, tá? Eu tenho inúmeros consultorandos, né? Consultorando no mundo todo, Portugal, Austrália, né? Um case de muito sucesso na Austrália de dependência emocional. Então, se com eles funcionam, por que com você não pode funcionar, tá? O link está aqui na bio, é só você clicar lá, DDE, Desvendando Dependência Emocional, e fazer a sua inscrição. O André está querendo restituir a relação. Como posso agir para não torná-la dependente e restaurar o relacionamento? Excelente, excelente mesmo, Liliane. Bom, como é que a gente faz para restituir, né, uma relação e que a pessoa não se torne dependente? Entenda o seguinte, qual que é o grande problema da dependência emocional? Ele não tem noção do seu poder, da sua eficácia. Então, quando as crianças, por exemplo, né, as crianças não têm noção do quanto elas são poderosas, a gente dá projetos, empreitadas. Né? Olha, faz isso por mim, você pode me ajudar nesse processo? E assim como criança mesmo, olha, quando ela consegue dar um passo a mais, isso aí, você conseguiu, meu Deus, eu sabia, eu acreditava em você. Porque o dependente, ele não tem essa noção de autoeficácia. Ele é cego nesse sentido, ele faz um monte de coisa, mas ele não tem noção. Então, para você trazer de volta isso, é preciso que você juntos tenham um projeto, que você a cada progresso dessa pessoa, desse parceiro, dessa parceira, seja comemorado, seja celebrado. E claro, né, isso leva um pouquinho de tempo, preciso ter paciência, mas fazendo isso você não tem noção, né, do quanto você vai poder contribuir com essa pessoa, entendendo-se algo muito importante. A gente dá isso e isso é entregar amor. Amor sempre volta pra gente, não significa necessariamente que vai voltar desse parceiro, dessa parceira, da forma como você idealizou, tá? Isso precisa estar muito bem esclarecido. Por quê? Porque às vezes a gente faz algumas coisas, querem que algumas coisas aconteçam, pensando principalmente na reciprocidade, tá? Cuidado, isso é uma armadilha do seu ego. Porque as coisas realmente voltam, mas não necessariamente da forma como nós acreditamos ou idealizamos que elas precisam voltar. Todo psicopata é um narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Isso é verdade? É fácil para o psicopata ser um narcisista, né? Porque ele não precisa lidar com as emoções, ele realmente precisa ter um alto valor de si para poder tomar as atitudes que ele vai tomar, né? Então, sim, né? A grande maioria dos psicopatas são narcisistas. Agora, nem todo narcisista é um sociopata, tá? Porque muitos, inclusive, todo narcisista é inseguro, tá? Todo narcisista é inseguro. Então, como é que ele inseguro vai ser um sociopata, tá? Então, ele vai precisar de muito treino para poder chegar nesse nível, tá bom? Vocês estão querendo que eu fale bastante sobre borderline, né? Eu acho que eu preciso começar a trazer aqui, porque você sabe que estou vendo as pessoas se auto-intitularem com alguns transtornos de personalidade sem antes passar por uma avaliação psiquiátrica, psicológica.
Então, assim, ou então saem por aí chamando as pessoas, né? Você é sociopata, você é narcisista, você deve ser borderline, você é bipolar. Borderline, ele tem, pense assim, ele vive sempre nos extremos. Então, é uma pessoa que, ora, ela tá muito em mania, que a gente chama, né? Extremamente eufórica, tudo tá dando certo, altamente otimista até mesmo de forma irracional, e ora ela tá muito depressiva. Então, assim, ela oscila entre esses dois estados, né? Muito rápido. E daí nesse momento você me pergunta, tá, mas qual a diferença então do borderline para o bipolar? A diferença é que o borderline, né, é como se a distância dessas oscilações, aliás, a intensidade ela é muito maior e a distância muito menor. E tem uma outra questão também em relação ao borderline, né? Algumas questões. Ele vive um vitimismo patológico, ele tem uma sensação constante de que as pessoas estão conspirando contra ele, ele também tem uma questão de automutilação de alguma forma, então ou ele come as beiradas do dedo, ou ele arranca o cabelo, ou ele se corta. Ele também tem uma dificuldade muito grande em estabelecer relações. O bipolar não, o bipolar já até consegue um pouquinho mais, tá? Entre outras características aí, mas eu não gosto de ficar. Eu vou fazer o seguinte: talvez a gente abra uma live mais estruturada só para falar sobre isso, porque picadinho assim vocês acabam se identificando, sabe? Então, e não é assim que a gente identifica, a gente faz, né, dentro do setting terapêutico, com perguntas específicas, né, avaliando todo o contexto, inclusive físico do consultorando, do paciente. Por quê? Porque às vezes essas oscilações de humor são por conta de algumas patologias clínicas, né, algumas doenças provocam essa alteração de humor. Então, assim, provocam alteração de humor. Então, é tudo muito... precisa, né, estar num ambiente adequado para fazer essa avaliação, tá bom? Não terminar um relacionamento por sentimento de fracasso está ligado à dependência? Pode ser. Por quê? Porque a autoeficácia, né, a sensação de não dar conta das coisas, isso é típico de um dependente emocional, tá bom? Então pode ser sim. Tchau, tchau. Até dia 18. Você foi diagnosticada com borderline, Amanda? Bom, uma vez diagnosticada, existe o processo que é terapêutico, que é multifatorial, né? Muitas vezes entrar com uma medicação, um bom processo terapêutico, né? Porque eu digo bom, porque precisa ir, tá? Com um bom terapeuta que você se conecte. E daí também, né, entender, aceitar essa circunstância, fazendo com que ela tenha menos força sobre a sua vida. Porque quando a gente fica resistente, isso passa a fazer com que a gente, essa resistência, né, gere muito sofrimento, tá? Boa noite para quem tá chegando. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Boa noite, eu vivi 15 anos em um relacionamento abusivo, traída, humilhada e agredida. E agora, onde você está? Porque é importante saber onde você está agora, né? Porque muitas pessoas passaram pela mesma circunstância que você, tá? Um relacionamento abusivo, onde se sentiram traídos, foram humilhados e agredidos porque sofriam com a dependência emocional. É por isso que eu passei da minha vida, né, minha missão, falar sobre relacionamento. E é uma patologia, né, clínica gravíssima do relacionamento, que é a dependência emocional, tá bom? Que bom, André! Fico tão feliz de saber. O André vai estar no evento, né? Dia 18 de novembro, sexta-feira agora, às 20 horas. Então, leve uma caneta, né? Uma água, deixe uma água do teu lado, preste bem atenção, tire um pouco os estímulos do lado. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Eu faço atendimento online, mas agora só fila de espera, tá?
eu não tenho mais vaga para um protocolo terapêutico, porque um protocolo terapêutico, ele leva aí pelo menos, dependendo da patologia, de 5 a 10, 15 atendimentos, né, no mínimo. Para esse tipo de protocolo, somente fila de espera, né? Às vezes demora meses para as pessoas entrar, às vezes você pode, né, ter sorte e já conseguir um encaixe, por exemplo. Encaixe talvez seja mais rápido. Aqui é só entrar no link da bio e você já vai direto e tem lá, né, para consultas online, tem o DDE, tá lá, tem os meus cursos, né, do Comer Consciente, para diminuir a práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade. O que mais? Cadê as perguntas? Vocês estão todos bem? Já entenderam tudo sobre dependência emocional? Ah, por que a gente tem a mania de apaixonar pelo que a gente inventa do outro e nunca quer de verdade? Porque na verdade o que você inventa do outro está mal resolvido em você. Isso é um conteúdo seu, tá? Então, precisa curar isso que está dentro de você. Então, por exemplo, se você sempre se relaciona com pessoas que não te dão valor, comece a dar valor em você. Porque esse é o mal que está fazendo te conectar nessas pessoas. Então, assim, essas pessoas, um pouquinho de atenção que te dá, você já se conecta. Por quê? Porque você não tem noção de alto valor, tá? Então não é uma mania, é algo que você ainda não resolveu e precisa resolver, tá? Sabe qual é a beleza das relações e por que eu sou uma encantada, uma apaixonada pelas relações? Porque elas nos ensinam tudo o que nós precisamos aprender. Quando você está aberto para uma relação, acredite, você tem algo muito rico para aprender. Hoje um consultorando falou uma coisa bem assim... eu tirava sarro, né, do começo do estado presente do amor que você tanto fala, né, que é a tua prática terapêutica, mas hoje eu aprendi com você, né, e que transformou a minha vida. Esse consultorando tem uma história de vida clínica aqui comigo, muito linda. Ele disse bem assim, quando uma relação ela é desestabilizada, ele sempre pergunta para si, né? O que eu estou aprendendo com essa relação agora, nesse momento, né? Ao invés de ficar resistente. E ele falou que isso foi algo que mudou a vida dele, a perspectiva dele em relação à vida, ao mundo, às pessoas, às circunstâncias, tá? Então, não sou eu que estou dizendo, é ele, tá bom? Então, por isso que eu faço da minha vida, né, a prática terapêutica do estado presente do amor, e ela transforma vidas, tá bom? A depressão tem alguma coisa com dependência emocional? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Carmen, você se inscreveu no meu evento, no DDE, Desvendando a Dependência Emocional? Se não, eu vou fazer o seguinte, eu te desafio a se inscrever e ir lá, porque lá você vai entender com imagens o que acontece, o que a depressão, o que a dependência emocional faz e qual a relação dela com a depressão. Hoje em dia todo mundo fala, né, a depressão mal do século, né? E eu ouso dizer que antes da depressão, a dependência emocional é o mal do século. E lá na live vocês vão entender o porquê, tá? Isso é algo muito sério. Esse é um fator, né, de saúde pública. A Yara, por exemplo, para vocês entenderem, né, que eu sempre falo aqui, ela é a minha sócia na empresa, a minha assistente, ela que cuida de todos os cursos, de todos os encontros, de todas as vagas que tem, que não tem. E ela consegue ver, inclusive, né, o quanto as pessoas chegam doentes para ela, porque algumas pessoas acabam falando ali, né, minha situação é essa. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, tá, pessoal? Então, quanto antes vocês puderem olhar para si com carinho em relação a isso, é muito importante, isso vai ajudar vocês, tá? Vocês não sabiam que tinha que se inscrever? Então, assim, ó, precisa se inscrever, senão você não recebe o link, senão você não recebe o lembrete, senão não tem como você entrar, tá? É só entrar aqui no link da bio, tem lá a inscrição para o DDE, Desvendando a Dependência Emocional, tá? Manda um beijo pra Yara. A Yara deve estar aí, ó. Pode mandar aí pra ela. Escutou, Yara?
Como vencer o medo de ser traído no relacionamento amoroso? Você não vence isso, porque não tem como vencer a si mesmo. Eu sei que não é a resposta que você gostaria de ouvir, mas é a resposta que uma pessoa que está há muito tempo trabalhando com isso e com muita gente, inclusive do mundo todo, pode te responder com tranquilidade, tá? Você não vence esse medo, porque vencer esse medo era vencer a si mesmo. Como é que a gente vence a si mesmo no dia que a gente morre? Não tem como. Então a gente passa a aceitar que isso é um nível de insegurança. E quando a gente aceita isso, a gente passa a entender que esse nível de insegurança mora, né, em algum lugar psíquico com o qual fez com que a gente ficasse totalmente dependente dessa emoção. Qual emoção? O medo. E diante desse aceitar, procurar ajuda psicológica. Tá? Aí, mas então aí eu vou vencer o medo de ser traído. Não, aí você vai ter domínio, um pouco mais de autodomínio sobre as suas emoções. Porque o dia que a gente tirar o medo de você, você morre. Porque o medo, ele ajuda a gente, ele é um cara bacana. Ele só vem sinalizar aqui na tua orelha algo que você precisa tomar cuidado e aprender. O problema é que vocês deixam o medo, né, sobrepor nas suas decisões. E é aí que mora o perigo, tá? Então, a gente vence, né, esse medo de não ser traído, a gente precisa aceitar primeiro. E depois de aceitar, a gente entende que falta autodomínio, por isso que a gente tem tanto medo, começa a trabalhar esse autodomínio através do autoconhecimento. Tudo isso através de um processo, né, de autorregulação emocional, de autoconsciência, que inclusive, gente, é tudo muito descomplicado. Não é nada complicado, mas por que a gente complica? Porque a gente acha que é algo sobrenatural e não é. É um descomplicado, inclusive, que você não faz, tá bom? Oi, Charles. Certo, pessoal? Pessoal, eu tô um pouco cansada hoje, né? Espero eu entreguei o meu melhor para vocês. Eu sei que não foi o melhor que vocês estão acostumados, mas eu vou guardar, estou guardando energias para o nosso grande momento juntos, que será na sexta-feira, né? Que será o nosso dia muito especial juntos, que vai ser o DDE, Desvendando a Dependência Emocional. Eu vou ter o maior prazer em te receber lá. Eu vou fazer o último convite aqui. Se você ficou até aqui, fez sentido para você e está sofrendo com a dependência emocional, vai aqui agora no link da minha bio. Tem lá inscrição para o DDE, Desvendando a Dependência Emocional. Faça já a sua inscrição e a gente se vê nesse momento tão importante para você, que vai ser dia 18 de novembro, às 20 horas, pelo YouTube. O nosso encontro, que vai ser online e gratuito, onde você vai aprender algo poderosíssimo, né? Vai fazer 2 práticas comigo lá, poderosas, para que você entenda por que essa manifestação está prejudicando a sua vida, tá bom? Espero de coração que tenha feito sentido. Nos vemos, né, amanhã. Se cuidem e até a próxima live. Quando que vai ser? Dia 18 de novembro, às 20 horas. É só entrar aqui no link da bio que tem todas as informações, tá bom? Se cuidem!